Hoje falaremos a respeito do segundo capítulo do livro de Hebreus. Nós já vimos que o primeiro capítulo apresenta o personagem principal do livro de Hebreus, nosso Senhor Jesus Cristo. E eu intitulei o segundo capítulo Aperfeiçoamento através do sofrimento. Antes de começarmos, vamos fazer uma oração. Querido Pai, nós não ousamos abrir a Tua palavra sem a Tua presença. Pedimos para que o Senhor esteja conosco e que o Seu Santo Espírito nos ilumine, para nos ajudar a entender o que Paulo quer nos dizer. Em nome de Jesus, amém. Eu acredito que este seja um bom título para o capítulo 2 do livro de Hebreus. No primeiro capítulo, ele nos apresentou Jesus como o Criador, o Salvador, o Governador, Deus, Jeová. Agora nós passaremos a estudar esse capítulo maravilhoso, que muito convenientemente segue a glória e a magnificência de nosso Deus, o Criador deste universo. O capítulo 2 começa com um aviso contra negligenciarmos a salvação. Hebreus, capítulo 2, verso 1. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Por que é tão fundamental que compreendamos a essência daquilo que é dito no livro de Hebreus? É porque isto é a substância de todas as sombras. É uma explicação de todo o Antigo Testamento da Torá que traz a realidade que é Jesus Cristo e de sua salvação. É por isso que é tão importante que prestemos atenção a este assunto. Atos, capítulo 4, verso 12 diz: E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Eu sempre me lembro de uma situação pela qual passei lá na Alemanha, na qual eu mencionei esse verso, e alguém da audiência reclamou dizendo que esse verso era muito arrogante, já que ele exclui todos os outros fundadores das outras religiões. Eu então concordei dizendo, sim, é verdade, é muito arrogante que alguém diga, eu sou o único que pode salvá-lo e não há nenhum outro. Mas eu então disse que, no caso dessa declaração ser verdadeira, não há nenhuma arrogância nela. E eu lhe dei um exemplo dizendo, eu sou o pai dos meus filhos. Agora, se eu considerar as leis da probabilidade, considerando que há 7 bilhões de pessoas no mundo, e levando-se em conta que 3,5 bilhão são homens, e a probabilidade de eu realmente ser o pai dos meus filhos é 1 entre 3,5 bilhão, mas a estatística é irrelevante no caso de eu realmente ser o pai dos meus filhos. Então, se Jesus for realmente o que ele diz ser, então isso não é arrogância, é apenas o fato. Ele é, de fato, o Criador.
Ele é o único que pode dar vida àqueles que já morreram. Sendo assim, Ele é o único que pode nos salvar. Sendo assim, não existe salvação em nenhum outro nome, pois ninguém mais tem essa capacidade. Somente Ele tem esse poder, somente Ele é Deus. Este é o tema do primeiro capítulo. E é claro que esta declaração é bastante polêmica em relação às outras religiões, já que o mundo quer rebaixar Jesus para o mesmo nível dos outros fundadores das religiões. Jesus não pode ser 1 centímetro maior do que os outros, já que isso atrapalharia o igualitarismo. Mas se a Bíblia for verdadeira, então não existe outra opção. E é por isso que o evangelismo é importante. É irrealista pensar que as pessoas vão tomar a decisão correta sem apresentá-las à verdade. Nós não temos o direito de forçar a escolha de ninguém, mas temos o direito de apresentar as opções. Atos 13, 26 diz: Homens e irmãos, filhos da geração de Abraão, e os que dentre vós temem a Deus, a vós é enviada a palavra desta salvação. Então, veja bem, esta salvação se encontra em uma pessoa. Não é algo que eu posso atingir. Um homem morto é incapaz de amarrar o seu próprio sapato. Alguém precisa ressuscitá-lo para que ele possa fazer tal coisa. Salvação é uma palavra-chave na Epístola de Hebreus. No capítulo 1, verso 14, nós vemos o termo herdeiros da salvação. 2, verso 3, tão grande salvação. 2, verso 10, capitão da salvação. 5, 9, salvação eterna. 6.9, coisas que acompanham a salvação. 7.25, salvação ao máximo. 9.28, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. A salvação é o tema, mas ela gira em torno de uma pessoa. Se dermos uma olhada nessa palavra salvação, salvação é uma palavra bastante ampla e, em contexto, possui diferentes aplicações. Pode significar salvação da penalidade do pecado, ou salvação do poder do pecado, ou salvação de nossas circunstâncias. Dependendo de como nós compreendemos o plano da salvação, as pessoas tendem a escolher uma opção ou outra. Algumas pessoas, especialmente nos tempos de Jesus, aguardavam pela salvação de sua circunstância. Os judeus aguardavam um Salvador que os libertasse do jugo romano. Procuravam uma salvação da sua circunstância. Nenhum deles estava esperando pela salvação do poder do pecado. Alguns, mais tarde, principalmente durante a Idade Média, estavam procurando por salvação da penalidade do pecado. Mas isto não leva à mudança do coração. Então, existem muitos aspectos em torno dessa palavra salvação. Em nosso último estudo, dissemos que estudaríamos um quiasma por capítulo. Existem vários deles, mas aqui no capítulo 2, eu escolhi esse quiasma em especial. Nele temos a construção A, B, C, e então a reversão C, B e A. Hebreus 2, verso 3. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? B. Porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos. Então, temos o C, Hebreus 2, verso 9, aquele que, pela graça de Deus, deveria provar a morte por cada homem. Hebreus 2, 15,
e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Agora vamos para o outro B, Hebreus 2:16. Porque, na verdade, ele não tomou sobre si a natureza dos anjos, mas tomou sobre si a semente de Abraão. Verso 17. Por essa razão era necessário que ele se tornasse semelhante aos seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar o sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus, para fazer propiciação pelos pecados do povo. Agora vamos dar uma olhada na estrutura quiasmática. Negligenciar tão grande salvação. O que quer dizer isto nesse contexto? Vamos dar uma olhada no segundo A. Significa fazer propiciação pelos pecados do povo. Esta é a definição utilizada aqui no livro de Hebreus para explicar em um sentido mais amplo a palavra salvação. Portanto, o quiasma explica o sentido das palavras utilizadas. O primeiro B diz, porque não foi aos anjos que ele sujeitou o mundo futuro. E no segundo B temos, pois ele não tomou sobre si a natureza dos anjos, mas ele tomou a da semente de Abraão. O que ele está querendo dizer aqui é que essa questão tem a ver com a humanidade. Ele não colocou este mundo à sujeição dos anjos, ele sujeitou este mundo ao homem. E ele não tomou sobre si a natureza dos anjos, mas a natureza dos homens. E então o centro do quiasma são os dois Cs, que ele, pela graça de Deus, provasse a morte por cada homem. O homem é mortal. Portanto, ele tornou-se um ser humano para que pudesse provar a morte por cada homem. Aqui está a explicação desta palavra salvação. E libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo poder da morte. Este quiasma, portanto, foca no plano da salvação. Se as pessoas estudassem o livro de Hebreus, se estudassem a estrutura quiasmática, a confusão no mundo hoje não seria tão grande como é. É claro, se eles aceitassem o que está no livro. Agora, vamos pegar esse quiasma e darmos uma olhada nas denominações cristãs de hoje. Devemos nos perguntar, será que o mundo cristão, de maneira geral, acredita que Jesus Cristo provou a morte para que nós vivêssemos? E a resposta é não. O sistema católico romano não aceita a expiação por meio da morte de Cristo. O que a religião católica ensina é que o que apaziguou a fúria de Deus foram as obras de Cristo. Portanto, este aspecto que acabamos de ver é ignorado pela maior porção do cristianismo no mundo. Cristo veio não apenas para nos libertar da morte, mas também do medo da morte. O plano da salvação é central aqui no livro de Hebreus. Sem o derramamento de sangue, não há perdão dos pecados. O protestantismo aceita esta verdade da maneira que é apresentada no livro de Hebreus. Mas, infelizmente, eles acabaram aceitando a ideia de que as religiões que negam isso são tanto irmãos e irmãs em Cristo quanto aqueles que aceitam. Mas não se pode aceitar as duas coisas. Ou isso é verdade, ou é mentira. E se for verdade, deve ser aceito. Em 1 João 2, verso 2, lemos o seguinte: Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Veja, este verso é impressionante. Precisamos compreender suas implicações. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Certa vez eu li que Tyndale estava tendo dificuldades para traduzir esta palavra.
Ele a traduziu por propiciação, que em grego é hilasterion. Qual é o seu sentido? É muito importante que ele seja propiciação pelos nossos pecados, mas não apenas os nossos, mas também pelos de todo o mundo. Não importa qual religião o mundo adote, a salvação é somente por Jesus Cristo. E ele morreu não apenas para aqueles que aceitam o cristianismo, mas ele morreu pelos pecados de todo o mundo. Para onde isso nos leva? Seria importante evangelizarmos todo mundo? Isaías 45:22 diz: Olhai para mim e sereis salvos. Vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Nós já falamos sobre essa palavra Deus. Nós vimos a sua pluralidade. A palavra Elohim, esse mais que um. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E aqui, basicamente, diz o mesmo. Não existe salvação fora de Deus. E Jesus Cristo é Deus. É aí que está a salvação. Ele é a propiciação. Ele tomou sobre si a natureza humana para que pudesse provar a morte e pagar o preço. Preço este que deveria ser pago por nós. Romanos capítulo 3, verso 24 diz: Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação, mesma palavra, pela fé no seu sangue. Esta citação é uma citação chave. Somos salvos pelo sangue do Cordeiro. Mas o catolicismo romano nega esta verdade central. Segundo eles, não é pelo sangue, não é pela propiciação, mas somos salvos pelas obras que nos são imputadas e pelas nossas próprias obras. E não apenas pelas obras de Cristo, mas pelas obras de todos os santos. As obras deles acrescentam mérito àqueles que não têm mérito. Esta é uma distorção indescritível da palavra de Deus. É um caminho que leva à perdição. A humanidade precisa estudar o plano da salvação. E o livro de Hebreus explica essa salvação de maneira ímpar. O verso 25 também diz que a propiciação é mediante a fé em seu sangue, demonstrando a sua justiça para a remissão dos pecados, sob a paciência de Deus. Vamos dar uma olhada nesta palavra propiciação. Daremos uma olhada em duas fontes. Temos aqui Charles Ryrie, Teologia Básica, um guia popular sistemático para o entendimento da verdade bíblica. Segundo ele, a propiciação significa o desvio da fúria por uma oferta. Em relação à soteriologia, propiciação significa aplacar ou satisfazer a fúria de Deus pelo sacrifício substitutivo de Cristo. Eu saliento mais uma vez que o catolicismo nega que a fúria de Deus tenha sido aplacada pelo sacrifício de Cristo. Alguns chegam ao ponto de dizer que, bem, se este é o caso e Deus estava disposto a sacrificar seu próprio filho, então devemos odiar o Pai e amar o Filho. Mas essas pessoas não compreendem que o Pai e o Filho são um em propósito. Esta foi uma decisão mútua. Foi a divindade que decidiu isso. Não foi uma decisão unilateral. E uma vez que o Pai e o Filho possuíam um objetivo, tinham uma mente, ambos sofreram igualmente ali na cruz. Ao verificarmos no dicionário, vemos que a palavra propiciação é hilasterion. É o neutro de um derivativo, um expiatório, uma coisa ou lugar que é concretamente uma vítima expiatória. Ou especificamente, e veja, isto é importante,
a tampa da arca lá do templo, o trono de misericórdia, o propiciatório. Sendo assim, uma outra maneira de traduzir essa palavra, além de propiciatório, é trono de misericórdia. Em Hebreus 9:5, na versão inglesa King James, a palavra hilasterion é traduzida por trono de misericórdia. Lá está escrito o seguinte: os querubins da glória estavam acima da tampa da arca, que em inglês está traduzido por trono de misericórdia. Então, ele está falando da arca da aliança, e acima da arca estava o trono de misericórdia, que era de ouro puro, rodeado por uma coroa, e os dois anjos da aliança. E os dois anjos estavam acima, tocando as suas asas, com os seus rostos olhando para baixo para o trono de misericórdia. O que isto simboliza? Quando os anjos, em toda a sua reverência, e com suas asas se tocando, ou seja, cobrindo o trono de misericórdia, olhavam para baixo, para a arca, para o trono da glória, o trono da misericórdia, e refletindo com reverência sobre o significado daquilo. Portanto, o que significa esse hilasterion, este sacrifício expiatório, este trono de misericórdia? Bem, Jesus Cristo é o trono da misericórdia de Deus. E é assim que ele é descrito em vários lugares do Antigo Testamento também. Vejamos mais um exemplo. Está em Miqueias, capítulo 7, verso 18. Quem é Deus semelhante a ti, que perdoa a iniquidade e que passa por cima da rebelião do restante da sua herança? Ele não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na sua misericórdia. Este foi um dos conflitos que Jesus teve com os fariseus. Eles estavam muito preocupados a respeito da sombra, com a forma da religião. Mas eles não tinham misericórdia. Você pode perceber isso através do exemplo que ele deu do samaritano. Os sacerdotes e prelados passaram e não mostraram misericórdia. Aquele que mostrou misericórdia foi justamente o samaritano. Ele acusou os israelitas daquele tempo de não terem misericórdia. E disse: vão estudar o que significa isso, que Deus é um Deus de misericórdia. Em Salmos 80, verso 1, lemos: tu, que é pastor de Israel, dá ouvidos. Tu que guias a José como a um rebanho. Tu que te assentas entre os querubins, resplandeça. Aqui está o exemplo de que Deus vai ao encontro de sua criação entre os querubins, ou seja, no trono da misericórdia. Salmo 99, 1. O Senhor reina. Tremam os povos. Ele está assentado entre os querubins. Comova-se a terra. É este o lugar aonde Deus se encontrava com o povo, aonde estava a glória da Shekinah. Ela estava ali, no trono da misericórdia. Portanto, isto é muito importante para toda a mensagem do santuário. Hebreus, capítulo 4, verso 16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, ou seja, o trono de Deus, para obtermos misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então, o trono da misericórdia estava acima da Arca da Aliança, e dentro da arca estava o testemunho, as pedras, as duas tábuas de pedra escritas pelo próprio dedo de Deus, os 10 mandamentos, e a lei de Deus nos condena à morte. E este decreto de morte, promulgado pela lei, foi coberto pelo trono de misericórdia. Que bela ilustração de Cristo e do plano da salvação! Se estudarmos o livro de Hebreus e o plano da salvação como deveríamos, ou seja, como está no Antigo Testamento e como foi expandido em livro de Hebreus, haveria menos confusão entre a humanidade. De volta ao livro de Hebreus, verso 2.
Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Isto é uma referência ao plano da salvação no Antigo Testamento, sobre como era comunicado à humanidade. E, segundo a Bíblia, era através de anjos. Os anjos tinham esse papel da comunicação. Ao lermos o livro de Daniel, por exemplo, quando houve um problema e Daniel teve a visão, quem é que foi enviado a ele para explicar o sentido? Foi um anjo. Por exemplo, o anjo Gabriel. Quando foi anunciado que Maria daria luz ao Messias, quem foi que fez o anúncio? Foi um anjo. Portanto, foi através dos anjos que o Evangelho era comunicado à humanidade. Porém, nos tempos de Cristo, foi o próprio Deus que comunicou o plano de salvação. Como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, ou seja, os discípulos? Como lidar com isso, então? Todo esse plano de salvação, que foi tão meticulosamente transmitido por meio de símbolos e sombras, como escapar quando o próprio Deus condescendeu a fim de confirmá-lo para nós em sua própria pessoa e sangue? Gálatas 3, verso 19. Qual era então o propósito da lei? Foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se referia a promessa. E foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Portanto, o plano da salvação sempre foi transmitido à humanidade por meio dos anjos. Vamos analisar esse verso em Gálatas. Qual era então o propósito da lei? De qual lei ele está falando aqui? Ela foi acrescentada por causa da transgressão. Então, a lei de que ele fala aqui, que foi acrescentada por causa da transgressão, era a lei cerimonial, que consistia de tipos e sombras. E como sabemos disso? Bem, porque ela foi acrescentada por causa da transgressão. E a Bíblia diz que onde não há lei, não há transgressão. Portanto, a transgressão veio antes de a lei ser acrescentada. Portanto, devia haver uma outra lei que foi transgredida antes que esta segunda lei fosse estabelecida. E sabemos que a primeira lei a ser transgredida foram os 10 mandamentos. Ali, no início da história humana. Aquela lei foi transgredida e, por conta disso, a morte tornou-se parte de nossa realidade. E, a fim de resolver este problema, a lei de tipos e cerimônias foi acrescentada, pois ela apontava para o Salvador que viria. E quando ele finalmente veio e comunicou o Evangelho pessoalmente à humanidade, não mais pela mediação de anjos, mas diretamente pelo próprio Deus, então cabe a pergunta: que faremos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Afinal, ela foi transmitida a nós pelo próprio Deus. A lei foi dada através de anjos, mas o Evangelho através de Cristo. Ao voltarmos para Hebreus, lá no capítulo 2, verso 4, vemos: testificando também Deus com eles, por meio de sinais, milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua própria vontade. Quem é que estava dando testemunho? Deus estava dando testemunho. Agora seguem alguns pensamentos meus. Os cristãos estão frequentemente debaixo da falsa impressão de que não precisam mais obedecer porque acreditam que a dispensação da graça substituiu a obediência. Mas se aquilo que foi dito por meio de anjos foi válido, quanto mais é aquilo que foi dito por Deus manifestado na carne. Vamos pular um pouquinho e ver 2 versos do capítulo 10.
O que foi que este Deus, quando veio para esta terra na forma da humanidade, disse a respeito da lei dos 10 mandamentos? Ele disse que nem um tio, nem uma vírgula desapareceria da lei. Ela permanece para sempre. Até mesmo a lei cerimonial, ela não foi rejeitada, ela foi cumprida na pessoa de Cristo. Ela atingiu a sua substância. O tipo abriu espaço para a substância. Ao irmos para Hebreus capítulo 10, vemos estes 2 versos. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quão mais severo castigo, julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça? Meus amigos, vocês conseguem perceber como este assunto é muito, mas muito sério? Este aviso, se formos analisá-lo em termos de exegese, ou seja, o contexto no tempo em que foi escrito, o que este aviso significa? Ele foi dado para aqueles de fé judaica que negligenciaram esta grande salvação que foi a eles e escolheram apegar-se à sombra, à forma da religião, ao invés de apegarem-se à substância que era Deus manifestado em carne. E se considerarmos isso tipologicamente, será que houve uma mudança na experiência cristã? Porque o cristianismo primitivo cria na salvação pelo sangue de Jesus. Será que houve uma mudança disso? Claro que sim. Na Idade Média, todo o sistema religioso de Jesus Cristo foi usurpado. O ministério sacerdotal, de quem Jesus é o único representante, foi substituído pelo ministério sacerdotal humano. O sangue foi removido. Introduziram no lugar um sacrifício, mesmo apesar de o sacrifício perfeito ter sido realizado na cruz. Então, quão mais severo castigo, julgam vocês, merecem aquele que pisou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança? Este mundo pisoteia Deus em todos os dias. Como já dissemos, este mundo removeu Deus dos tribunais de julgamento. E dentro da esfera da igreja, procuram sacrificá-lo todos os dias, apesar do sacrifício realizado por ele na cruz já ser perfeito. Minha pergunta é: será que podem aqueles que acreditam em Jesus Cristo como Salvador pessoal e que creem que são salvos pelo sangue do Cordeiro participarem de um sistema religioso que nega essa doutrina? Ou então sentar-se em conselhos ecumênicos junto àqueles que a negam? Isto vai diretamente contrário àquilo que a Bíblia nos diz. Quanto mais luz temos, mais responsabilidade temos. E tanto mais ainda devemos resistir ao mal e nos apegarmos a Cristo por meio da palavra e da oração. O fato de alguns líderes e ministros de igreja participarem desta apostasia não é desculpa. Cada um de nós possui uma responsabilidade individual. Chegou a hora em que cada um de nós deve decidir comprometer-se individualmente com Cristo, pois ninguém nos ajudará. Ou estamos com Cristo ou não estamos. Em Mateus 4:16 nós lemos: o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam sentados na região da sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Eu queria dizer que esta mensagem deve se repetir nos tempos em que vivemos. Chegou a hora da humanidade se arrepender, pois o reino dos céus está próximo. Tiago, capítulo 4, verso 7 diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação?
Ele é o fundador da salvação. Este título vem diretamente da versão King James. Hebreus 2, verso 5. Porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos, mas em certo lugar testificou alguém dizendo: que é o homem, para que dele te lembres? Ou o filho do homem, para que o visites? Não sei se perceberam, mas aqui ele está citando o livro de Salmos. Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos. De glória e de honra o coroaste e o constituíste sobre todas as obras de tuas mãos. Aqui ele está falando do papel da humanidade. A humanidade foi criada um pouco menor do que os anjos, coroada com honra e glória. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés, ou seja, o domínio foi dado à humanidade. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que lhe não esteja sujeito. Mas agora não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Ou seja, o homem perdeu esta grande oportunidade. A humanidade abriu mão de seu domínio e a concedeu a um inimigo. O homem deveria ser o vice-regente de Deus, seu representante, mas sua coroa foi tirada e sua glória manchada. A rebelião e a anarquia tomaram conta. E quem fez isso? Um inimigo fez isso. Mas um plano de resgate foi posto em prática, e é sobre isso que é o livro de Hebreus. É sobre o plano de resgate. Eu sempre fico surpreso quando vejo as pessoas apropriarem-se a si mesmas aquilo que está no livro de Hebreus, fazendo delas mesmas os salvadores. O plano de resgate centraliza-se apenas em Cristo. Vamos ler o verso 9. No entanto, vemos Jesus. Nós não vemos a humanidade em controle. Ela não está mais em controle. O diabo está em controle deste mundo. Foi o que disse Jesus. Porém, o verdadeiro dono, que resgatou aquilo que estava perdido, é Jesus Cristo. Portanto, não devemos olhar para a humanidade como possuindo a posição de domínio. Não. Devemos olhar para Jesus Cristo, que foi feito um pouco menor do que os anjos, ou seja, ele se tornou um humano. Por ter sofrido a morte para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Jesus provou a morte por todos os homens. Esta é a solução do plano da salvação, do porquê Jesus tomou sobre si a humanidade. Precisamos contemplar o homem. Eco homo. A operação de resgate para salvar aquilo que estava perdido. Vemos em 1 João 3:2, amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Portanto, o domínio pertence mais uma vez à humanidade, mas agora na pessoa de Cristo, pois foi Ele que resgatou esse domínio. Ele o tirou de Satanás. Ele se tornou homem a fim de tornar-se o salvador da humanidade e erguer o homem de sua degradação, para que assim o homem possa tornar-se semelhante a Ele. Resumidamente, este é o plano da salvação. Paulo estava citando Salmo 8. Paulo salienta a nobre origem do homem, que foi feito à imagem de Deus. Não abaixo da terra, como aqueles que adoram Gaia querem acreditar. Tampouco ao mesmo nível dos animais, como pensam os evolucionistas, mas acima de todos eles, e ainda assim sujeito a Deus. Deus criou homem e mulher à sua imagem e semelhança para que tivessem um propósito. Ele os criou como um mini-cosmos, daquilo que é o governo celestial. Vamos ler o livro de Salmos, conforme citado pelo apóstolo Paulo.
O Salmo 8 diz assim: Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Primeiro, ele nos fala quem é Deus. Tu ordenaste força da boca das crianças e dos que mamam, ou seja, da humanidade. E agora vem uma frase intrigante: por causa dos seus inimigos. Em outras palavras, Deus criou a humanidade como a solução ao problema do pecado, que tinha começado lá no céu. Então, ele criou a humanidade para provar a todos que o governo do céu é a única forma válida de governo. Da boca de crianças e dos que mamam ordenaste força por causa dos seus inimigos, para fazer calar ao inimigo e ao vingador, para silenciá-lo. O homem não é um acidente. Ele tem uma origem muito nobre. Ele foi criado para ser o júri que decidiria entre os dois partidos, que decidiria o grande conflito entre o bem e o mal. Deus sabia que as coisas poderiam não sair bem. Na verdade, ele sabia que elas iriam mal. Mas ele tinha um plano de resgate. E uma vez que esse plano de resgate fosse posto em prática e executado, ele asseguraria paz para toda a eternidade. E todos teriam a oportunidade de participarem de suas bênçãos. Portanto, isto não foi uma escolha arbitrária, não foi uma solução injusta, mas é a única solução para o problema do pecado. Quando contemplo os teus céus, a obra dos seus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste. Aqui ele está ponderando sobre a grandeza do universo. E então ele faz a pergunta: o que é o homem, para que com ele te importes? E o filho do homem, para que com ele te preocupes? Pois tu o fizestes um pouco menor do que os anjos. Veja, a palavra anjos aqui é aquela palavra Elohim. Nós já falamos sobre essa palavra em nosso primeiro programa. Mostramos que a palavra Elohim é Deus no plural. Ela se refere à divindade. Ou seja, o Pai e o Filho estavam juntos na criação deste mundo. Então, podemos ler o verso da seguinte maneira: Tu fizeste um pouco menor do que o próprio Deus, e o coroou com glória e honra. Tu o fizeste para ter domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo de seus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, tudo que passa pelas veredas dos mares. No início da criação, o domínio havia sido dado para a humanidade, que posteriormente foi tomado de Adão, usurpado pelo inimigo de Deus. Senhor, ó Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. A humanidade foi criada um pouco menor do que Deus, e ainda um pouco menor do que os anjos. Encontramos uma citação interessante no Espírito de Profecia. No volume 1, página 69, é dito o seguinte: aqueles que viveram nos dias de Noé e Abraão se pareciam mais em sua forma com os anjos, e em beleza e força, mas a cada geração a humanidade é enfraquecida. Portanto, a forma original na qual a humanidade foi criada não é mais conhecida hoje em dia. O que conhecemos é uma sombra muito pífia daquilo que já foi a humanidade. A humanidade tem se deteriorado ao longo das gerações. Mas esta criação tem tanto significado, é tão profunda. Portanto, a pergunta: quem é o homem para que se preocupe com ele? Veja, não é que o homem não tem importância. A questão é:
O que há de tão importante no homem a ponto de Deus ter se tornado um deles? E ainda assim morrer por nós? Nós precisamos tentar compreender essas perguntas. A verdade é que vamos estudar isso por toda a eternidade. Essa pergunta a respeito do homem é feita ao longo de toda a Escritura. Ao irmos para Jó, capítulo 7, verso 17, vemos que esta pergunta é feita ali. O que é o homem para que tanto o engrandeças e ponha neles o teu coração? Então, não estamos falando de um verme aqui. Tem alguma coisa na humanidade que a torna muito importante para Deus, a ponto dele sacrificar a própria vida por ela. Salmos 8, verso 4. Que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? O Salmo 144, verso 3 diz: Senhor, o que é o homem para que o conheças? O que é o filho do homem para que o estimes? Hebreus 2, 6, que acabamos de ler agora há pouco. Mas em certo lugar testificou alguém: o que é o homem para que dele te lembres? Ou o filho do homem para que o visites? Esta é a questão. Satanás quer que acreditemos que Deus é um grande tirano, um governante que quer forçar a nossa vontade e pisar em nossa consciência. Mas é justamente o contrário. Deus é o Deus da misericórdia. Como Deus era representado na Idade Média através de seus supostos representantes? Era como um monstro tirano que jogava as pessoas no inferno eterno para torturá-las e queimá-las por toda a eternidade. E mesmo antes de entrar no céu, ele o jogaria no purgatório. Lá você seria torturado até que finalmente um padre o livrasse de seu sofrimento. Que representação injusta daquele que é chamado de Hilasterion, ou o trono da misericórdia. Agora, o verso 10 tem intrigado muitas pessoas. Perfeito por meio do sofrimento. Hebreus 2, verso 10. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Que verso fascinante! Vamos dar uma olhada nele com um pouco mais de detalhes. Na verdade, é o centro deste capítulo. Para quem são todas as coisas. Então, tudo foi criado para Jesus Cristo. E mediante quem tudo existe. Trazendo muitos filhos à glória. Aqui ele está falando do plano da salvação. Consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Alguns dizem que Jesus precisou aprender a ser perfeito, a fim de superar o pecado e tornar-se o príncipe de nossa salvação. Mas eles não entendem de quem estamos falando aqui. Estamos falando do Deus do universo. O Deus do universo é perfeito. Eu gostaria de refrasear isto dizendo: aquele que era perfeito se aperfeiçoou por meio do sofrimento. Aquele que era perfeito era o próprio Deus. Aquele que já era perfeito tornou-se perfeito por meio do sofrimento. Mas o que significa isso? Significa que ele tornou-se o príncipe perfeito para guiar os remidos através do vale do sofrimento até o fim do sofrimento. Ou seja, não é uma questão dele ser imperfeito e ter que ter aprendido como ser perfeito. Não. A questão é que Jesus tornou-se o guia perfeito para nos tirar do sofrimento pelo fato de ele mesmo ter passado pelo sofrimento. Isso habilitou Jesus a ser o líder perfeito. A respeito de Hebreus 2, verso 10, Wesley escreveu:
Neste verso, o apóstolo expressa em suas próprias palavras o que ele havia expressado antes com as palavras do salmista. Tornou-se ele, era adequado a todos os seus atributos, tanto a sua justiça, bondade e sabedoria, a quem, como final supremo deles, e por quem, como a primeira causa deles. São todas as coisas ao trazer muitos filhos adotados à glória. A isso mesmo que são filhos e são tratados como tais para aperfeiçoar o capitão, príncipe, líder e autor de sua salvação, por meio dos seus sofrimentos expiatórios a favor deles. Para aperfeiçoar ou consumar, implica em trazê-lo ao final glorioso e completo de todas as suas tribulações. Hebreus 5, verso 9. Essa consumação por sofrimentos intima a glória de Cristo, a quem, sendo consumado, todas as coisas são sujeitadas a ele. O sofrimento anterior, destes ele trata expressamente em Hebreus 2, versos 11 a 18, tendo antes falado de sua glória, tanto para fazer triunfar a sua exortação, como para remover o escândalo dos sofrimentos e morte. Uma consideração mais profunda de ambos os pontos, ele entrelaça com o seguinte discurso de seu sacerdócio. Mas o que é dito aqui a respeito de nosso Senhor ser aperfeiçoado através dos sofrimentos, não tem relação a nós sermos salvos ou santificados pelos sofrimentos. Este é um ponto muito importante. O cristianismo distorceu este ponto, pensando que há algo que podemos fazer por nosso sofrimento ou obras, a fim de merecermos a salvação. Mas, de acordo com o entendimento de Wesley, não há nada que possamos acrescentar a esta perfeita salvação. Jesus era perfeito, como Deus e como homem, antes mesmo de sofrer. Wesley pensa que Jesus Cristo era perfeito. Jesus não possuía algum defeito de caráter que precisava ser melhorado através do sofrimento. Não, o sofrimento apenas o tornou o líder perfeito. Por meio de seus sofrimentos em sua vida e morte, ele tornou-se uma oferta perfeita e completa pelo pecado. Mas a menos que devêssemos fazer o mesmo sacrifício e expiarmos o pecado, aquilo que é dito a respeito dele neste respeito é tão fora de nossa esfera quanto a sua ascensão ao céu. Ou seja, assim como está fora do nosso alcance ascendermos ao céu como ele fez, também está fora do nosso alcance contribuirmos para a nossa própria salvação. É somente pela sua expiação e seu Espírito atuando em nós a obra de fé com poder que nós podemos ser santificados. É claro que as aflições fazem parte desse processo. Elas podem nos ajudar a nos desprender do pecado e levar as nossas afeições a se apegarem às coisas do alto. Desta forma, elas ajudam indiretamente na nossa santificação. Portanto, Wesley entendia que, sim, nós sofremos. Há muitas coisas ruins que acontecem com a humanidade. Ainda assim, o sofrimento em si não nos salva. O que ele pode fazer é nos levar a uma transformação, às vezes para melhor, mas também às vezes para pior. Portanto, ao analisarmos essa questão à luz da Bíblia, concluímos que não há outro livro como esse, que é capaz de passar pelo teste do sofrimento como nenhum outro livro pode. Este livro nasceu no fogo e foi encharcado pelas lágrimas daqueles que o escreveram, assim como daqueles a quem ele fala. Jesus, aquele de quem o livro testifica, foi o rei do sofrimento, o campeão das aflições. Ele passou por um sofrimento que nenhuma dor humana é capaz de emular. Ele foi o sacrifício máximo. Ele foi aquele que sofreu por toda a humanidade. Não apenas a nosso favor, mas como um de nós, já que estávamos representados nele enquanto ele reconciliava o mundo consigo mesmo. Nós agora vamos ler uma citação do Espírito de Profecia. Cristo praticou a mais rígida abnegação ao resistir às muitas tentações do adversário. Ele venceu Satanás no longo jejum do deserto,
quando este foi a ele como anjo de luz, oferecendo o domínio do mundo em troca de adoração. Ele fez sacrifícios que nunca serão requeridos do homem. E agora ela faz essa citação incrível, veja. O homem jamais poderá atingir o seu caráter exaltado. Veja, isto não quer dizer que não devemos imitar o seu caráter exaltado. Não significa que não podemos crescer na direção de seu caráter ao longo de toda a eternidade, mas significa que nunca podemos atingir esse nível de caráter a ponto de dizer que somos como Deus. Tal tipo de declaração é presunção. O homem nunca pode atingir o seu caráter exaltado. Ainda assim, é seu dever subir a escada e continuar subindo. Toda a sua vida terrena foi a demonstração da submissão perfeita à vontade de seu Pai. Os exemplos de Cristo e o de Satanás nos apresentam o contraste completo entre a vida de obediência e a vida da desobediência. Aqueles que viajam pelo caminho estreito falam da alegria e felicidade que terão quando chegarem ao fim da jornada. Seus semblantes são frequentemente tristes. Ainda assim, irradia uma alegria santa. Eles não se vestem como aqueles que viajam pelo caminho largo. Também não falam como eles ou agem como eles. Uma norma lhes foi dada. Um homem de sofrimentos e familiarizado com a aflição abriu o caminho para eles, tendo ele mesmo percorrido este caminho. Isto fez de Cristo o guia perfeito, pois ele não apenas falou, mas ele fez. Seus seguidores veem as suas pegadas e são confortados e animados. Se ele viajou em segurança, assim podem eles também, caso sigam as suas pegadas. Agora, um pensamento meu. A última coisa que os judeus aguardavam era um Messias sofredor. Nem mesmo seus discípulos esperavam isso. No entanto, os sofrimentos de Cristo são o orgulho do Evangelho. Eles não esperavam que Jesus morresse numa cruz. Não, Senhor, disse Pedro, que isso não aconteça contigo. Arreda, Satanás. Os discípulos não entendiam. E até mesmo após a cruz, até mesmo depois do terremoto, depois do escurecimento do céu, eles ainda não entendiam. Em Lucas 24, verso 17, quando Jesus se dirigiu àqueles que iam para Emaús, ele disse: sobre o que vocês estão falando enquanto caminham? E por que vocês estão entristecidos? Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante de Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? E então Jesus respondeu, perguntando: que coisas? Ora, o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós achávamos que era ele que ia trazer redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Eles não entenderam. Eles aguardavam um Messias completamente diferente. Eles queriam ser redimidos das suas circunstâncias e não da escravidão do pecado. Se não compreendermos o plano da salvação, cometeremos o mesmo erro. Na verdade, o mundo hoje mesmo aguarda um Salvador que vai colocar as coisas em ordem. As pessoas querem que as coisas voltem ao normal, mas a verdade é que esse mundo vai acabar. Esse mundo será destruído e somente aqueles que aceitaram o plano da salvação e, como disse Paulo, não negligenciaram tão grande salvação, farão finalmente parte do reino dos céus. Voltando para o livro de Hebreus, capítulo 4, verso 15, temos: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, temos um que, como nós, foi tentado em tudo, porém sem pecado. O caráter de Jesus já era perfeito. O seu sofrimento apenas o tornou o guia perfeito.
Hebreus 7, verso 26, é de um sumo sacerdote como este que precisávamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado, acima dos céus. Ninguém tem o direito de dizer que Jesus veio a essa terra com propensões pecaminosas e que, assim como ele venceu, também podemos vencer as nossas. Não havia pecado em Jesus. Ele era santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. A Bíblia não poderia deixar mais claro. Se quisermos introduzir um farisaísmo perfeccionista em nossas vidas, estamos cometendo um sério engano. A salvação não está em algo que possamos fazer, mas somente naquilo que Ele pode fazer e que Ele fará, caso o permitamos. A obra da redenção é ainda maior do que a obra da criação. A criação fala do poder, da sabedoria, da benevolência, da grandiosidade de Deus. Mas a redenção fala de sua compaixão, de seu amor indescritível, de sua justiça, sua misericórdia, sua profundidade de caráter que nenhuma mente humana pode compreender, mas é compelida a admirar. Ele é o Filho unigênito que nos transforma em filhos e filhas de Deus. O caráter de Deus sempre foi mal representado, porque existe um inimigo que ama mal representá-lo. Infelizmente, a humanidade gosta de saborear o lixo que Satanás dá a ela. Hebreus 2, verso 11. Ora, tanto o que santifica quanto os que são santificados provém de um só. Por isso, Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Que declaração maravilhosa! Ou seja, Deus não se envergonha de nos chamar de irmãos e irmãs em Cristo, já que é Ele quem nos santifica. É Ele quem nos chama, é Ele quem nos redime e quer que todos sejamos um nele. Ele não tem vergonha de nos chamar irmãos. Na verdade, Ele provou isso pelo simples fato de ter se tornado um ser humano. Jesus não tomou sobre si a natureza dos anjos? Aqueles que foram redimidos não estão liberados do sofrimento. Eles também devem subir a montanha do sofrimento para onde os guia seu capitão, mas ele os conforta durante a jornada. Que alma verdadeira já seguiu suas pegadas sem nunca experimentar a contradição dos pecadores, o conflito com os escribas e fariseus e os saduceus? E também existem os fariseus, escribas e saduceus de hoje. Cansaço, lágrimas, desapontamentos e perseguições, até mesmo daqueles que se chamam amigos. Solidão, falta de amizade, provações, traições e até mesmo a morte é o fardo daqueles que seguem a Cristo. Se Cristo nunca tivesse sido tentado, como poderia Ele socorrer aqueles que são tentados? Agora você compreende melhor aquele verso? Ele é o líder perfeito, pois ele sofreu perfeitamente. O verso 12 de Hebreus 2 diz: Proclamarei o teu nome a meus irmãos, na assembleia te louvarei. E outra vez, porei nele a minha confiança. E outra vez, eis-me aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. Ele está abraçando a humanidade. Ele tem prazer nela. Ele canta. A Bíblia nos diz que, quando chegarmos ao céu, Jesus irá cantar. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou desta condição humana, para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Se as pessoas compreendessem o plano da salvação, haveria somente uma religião no mundo hoje. Me permita colocar da seguinte maneira: as pessoas morrem porque nasceram, mas Cristo nasceu para morrer. Vou ler mais uma vez.
As pessoas morrem porque nasceram, mas Cristo nasceu para morrer. Aquele que é eterno se vestiu da humanidade para que pudesse morrer pela humanidade. Deus não pode morrer, mas ele se revestiu da humanidade para que pudesse morrer. Através de sua morte, ele conquistou a morte. Aquele que tinha poder sobre a morte, por meio de seu sofrimento, tornou-se o capitão de nossa salvação. A ressurreição selou a morte e a perdição de Satanás e tornou-o num leão que persegue as pessoas antes que seu fim chegue. O conflito não acabou com a morte de Cristo. Na verdade, ele se intensificou. Mas a vitória foi ganha. O inimigo foi vencido, mas não eliminado. A morte é algo assustador e Satanás a coloca nos corações a fim de amedrontá-los. Mas não tema a morte e nem o diabo, pois ambos foram vencidos. A morte é a ferramenta do diabo para coagir a vontade, mas tema a Deus, que venceu a morte e nunca coage a vontade. O medo é a arma de Satanás e a destruição a sua recompensa. Podemos colocar isto no contexto presente. A morte é a arma de Satanás. Se formos para a Idade Média, o que foi que ele mais usou como arma? O medo da morte, medo do além, medo da ira de Deus, daquilo que acontece quando você morre. Eles criam que iam torrar no inferno ou mesmo no purgatório. O diabo utilizava esse medo para estabelecer o seu sacerdócio. Porém, é um sistema baseado em mentiras que distorcem o caráter de Deus. Estudem a história dos sacerdócios. Eles crucificaram a Cristo em seu tempo, trazendo a atenção de todos a eles próprios. Eles obtiveram sucesso porque os púlpitos não pregavam a Cristo como deveriam. O sacerdotismo escureceu o mundo com crimes e encheu a terra de sangue. Ao nos lembrarmos dos horrores da Inquisição, da perseguição que ela perpetrou durante a Idade Média, e que, aliás, ainda acontece hoje, escondida sobre o véu das sociedades secretas, e seja lá qual outro recurso utilizam para perseguir o povo de Deus. A humanidade se volta muito rapidamente para o auxílio humano, mesmo tendo Jesus Cristo ido adiante deles, aquele que é o sacerdote máximo, que não pode errar ou desapontar. Como podem morrer aqueles que já morreram em Cristo? Você não deve temer a morte, caso você já tenha sido salvo por Jesus, caso você não tenha negligenciado tão grande salvação. Em Lucas 10:19, nós lemos: Eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo. Nada vos fará dano algum. No entanto, não vos alegreis porque se vos sujeitam os espíritos, mas alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Perceba que a ênfase aqui está no eu e não em você. Algumas pessoas, de maneira presunçosa, alegam ter esse poder, mas tal poder vem apenas de Cristo. Não importa o quão estejamos perto de Cristo, isso não vale de nada se, ao invés de dependermos dele, recorremos a um braço de carne. Assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Segundo Crônicas, capítulo 32, verso 8, diz: com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e guerrear por nós. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. O que isso tem a ver com o nosso tempo? Vivemos em tempos terríveis. A humanidade está constantemente sendo levada a depender de braços de carne, a depender da suposta ciência e de políticos que o coagem a fazer a vontade deles.
por meio de ameaças, assim como fizeram na Idade Média. Não existe alívio dessas coisas. E também não haverá. Por acaso houve na Idade Média? Por acaso deram liberdade de escolha na Idade Média para aqueles que decidiam seguir a Cristo? Por acaso deram liberdade àqueles que, na Idade Média, criam na expiação por meio do sangue de Cristo? Não, na verdade, eles foram mortos. E, de maneiras diferentes, eles fazem hoje a mesma coisa. Lemos no Espírito de Profecia. Esta será a experiência daqueles que levam o jugo de Cristo e aprendem a sua mansidão e humildade. Esta é a sua segurança. Não dependa de braços de carne. Se o fizer, você certamente fracassará na missão que Deus deu a você, uma missão que Ele não removeu. Não permita que aquilo que os homens dizem lhe façam mal representar o seu líder. Não confie em homens. Deus diz que se apoderem de minha força para que possam fazer paz comigo, e Ele fará paz comigo. Agora é a hora em que nós devemos confiar no Salvador e não negligenciar tão grande salvação. A hora está chegando em que o braço de carne será cortado. Não haverá auxílio humano. Não haverá laços humanos. O único que poderá nos sustentar no tempo que está chegando é Jesus Cristo. Verso 15 diz: E livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Sim, quando temos medo da morte, estamos sujeitos à escravidão. Satanás usa isso como uma ferramenta. Pare para pensar. Será que ele está se valendo do medo no tempo em que vivemos agora? Por exemplo, o medo da morte através de doenças, através da pandemia. Será que ele não nos está conduzindo a uma direção na qual não seguiríamos caso não estivéssemos com medo de morrer? Devemos confiar naquele que venceu a morte. Pois ele não tomou a natureza dos anjos, mas a da descendência de Abraão. Jesus tornou-se um homem. Ele se identifica com a humanidade, você pode confiar nele. Infelizmente, as traduções modernas traduziram o verso assim, Hebreus 2:16. Pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. O sentido real se perde assim. É uma distorção que o verso tenha sido traduzido dessa maneira. A tradução correta é: ele não tomou sobre si a natureza dos anjos, mas a natureza do homem. Ele se identifica com a humanidade para que pudesse pagar o preço pela humanidade. Esta tradução sem sentido aqui embaixo, que diz que Deus não ajuda os anjos, nem mesmo é verdadeira. Afinal, Miguel não foi ao auxílio do anjo Gabriel quando o diabo o resistiu? É claro que foi. Então, precisamos compreender o sentido deste livro. Hebreus capítulo 2, verso 17. Portanto, convinha que em tudo ele fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Este é o X da questão. É por isso que eu o coloquei em negrito. Esta é a solução para o problema do pecado. Ao negligenciarmos esta salvação, nos colocamos em perigo. E é neste erro que a humanidade se encontra agora. E, finalmente, o verso 18. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. A vontade de Paulo, no capítulo 2, é mostrar que o capitão da nossa salvação é perfeito e digno de ser imitado. É seguro segui-lo, uma vez que ele não ficou olhando de longe, mas cumpriu a missão em sua própria pele. Se Jesus nunca tivesse chorado, como poderia ele enxugar nossas lágrimas? O verso mais curto na Bíblia é encontrado no Evangelho de João e diz: Jesus chorou. E eu digo que este verso merece estar sozinho, para que assim ele seja evidenciado. É um monumento da compaixão do Salvador. Aquele que possui o poder para forçar a vontade
chorou porque ele se recusou a usar esse poder para coagir a vontade humana. Ele tremeu de tristeza ao observá-la seguir o caminho da destruição. Cristo está perfeitamente adaptado à sua missão. Seu certificado de autoridade está assinado com sangue. Ele é o líder perfeito a nos guiar para aquela terra em que todas as lágrimas serão enxugadas. Aquele lugar em que não haverá mais morte, sofrimento, dor, tristeza, uma vez que as coisas passadas não existem mais. Apocalipse 21, verso 4. Queridos irmãos e irmãs, ao olharmos para o capítulo 2 e compreendermos corretamente a maneira como Paulo descreve o capitão de nossa salvação como sendo o líder perfeito a nos conduzir por este caminho, como sendo ele, por sua própria natureza, Deus. Veja, ele poderia ter nos forçado a fazer sua vontade, ele poderia ter nos coagido, assim como os políticos e cientistas de nosso mundo querem fazer conosco atualmente. Mas ele não fez isso. Ele permitiu as pessoas fazerem sua escolha. Infelizmente, a escolha delas as levou à destruição. Que Deus nos dê sabedoria ao ponderarmos sobre essas coisas. Por esta razão, o sofrimento é nos permitido para que nos qualifique em nossa pequena esfera a nos tornarmos confortadores de nossos irmãos quando eles também se tornarem vítimas do sofrimento. Veremos isso cada vez mais. Será que vamos adotar o mesmo espírito condenador que os fariseus adotaram? Todos os que receberam o dom de confortar os outros tiveram, em certa medida, passado pelo dom enobrecedor do sofrimento, para assim tornarem-se sábios conselheiros e médicos do rebanho. Mas cuidado com as raízes da amargura que nos desviam da escola da vida para a escola da morte. Jó aprendeu na escola do sofrimento, mas muitos não aprendem. No capítulo 10 do livro de Jó, ele diz assim: minha alma está enfadada da minha vida. Sabe, eu acho que muitas pessoas hoje dizem o mesmo. Darei livre curso à minha queixa, falarei na amargura da minha alma. E no capítulo 21, verso 25, ele diz: já outro morre tendo a alma amargurada, sem nada ter desfrutado. Eu acredito que muitos morrem com a alma amargurada, tendo desfrutado muito pouco, destituídos do conforto humano. Afinal, quantas pessoas hoje estão morrendo sem mesmo terem permissão para serem confortados pelos seus queridos? Que mundo é esse que estamos vivendo? Eu me pergunto quem está no controle dessas coisas. Seria o compassivo Salvador que tornou-se homem para ele mesmo sofrer e se identificar com o nosso sofrimento? Eu acho que não. O sofrimento nos ensina a simpatizarmos. Ele ilumina as coisas e nos permite ver, de longe, os sintomas de uma alma sofredora. Ele nos ensina a aplicar o bálsamo de Gileade e a falar a palavra na hora certa. Nos ensina a brilharmos na hora mais escura. Se não desprezarmos o sofrimento dos outros, se não fizermos como a maioria das pessoas fazem, este mundo seria um pouco melhor. Ao vermos pessoas sofrendo, devemos tentar aliviar o sofrimento dela de acordo com nossa capacidade. Ao vermos alguém oprimido, então devemos aliviar o seu sofrimento. Filipenses 3, verso 10 diz: quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação de seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte. Que Deus nos dê sabedoria para compreendermos este Salvador que foi aperfeiçoado pelo sofrimento, para que não tenhamos um coração duro e assim nos unamos à direção que este mundo está caminhando. Consideremos aquilo pelo qual Cristo passou e não negligenciemos tão grande salvação. Oremos. Querido Pai, obrigado por este capítulo. Ele nos explica o que representa Jesus em termos de salvação, o que Ele fez por nós
o caminho que trilhou em nosso favor. Nós não seguimos um déspota, um enganador. Nós seguimos o Deus do universo, que nos convida a irmos livremente para o trono da misericórdia, o propiciatório. E ainda que o mundo o rejeite, que nós possamos aceitá-lo. Em nome de Jesus, amém.